Como parar de ter medo? Em 4 passos práticos. Primeiro, você vai entender quais são os seus traumas em relação a esse medo. É um medo de ficar sem dinheiro? Então, de onde veio esse trauma? Como é que era a sua situação financeira desde a sua infância? O que seus pais te ensinaram sobre dinheiro? Que tipo de crises ou perdas ou dependências financeiras você passou? Segundo, entendendo os meus traumas, eu vou precisar modificar as minhas crenças em relação a ele. Então, se o meu trauma me fez acreditar que eu nasci para ser pobre, a minha família é pobre, eu preciso pertencer à minha família, então eu serei pobre para sempre. Você vai começar a racionalizar isso e entender que, poxa, não é bem assim, eu tenho direito de criar uma nova realidade, eu mereço acessar riqueza. A partir das novas crenças, o terceiro passo é reprogramar a sua mentalidade. Então, através da terapia, da meditação, e você vai repetindo, repetindo até isso entrar na sua cabeça. Por fim, o quarto passo é aprender a controlar as suas emoções. A vida é feita de altos e baixos, né? Mas toda vez que essas emoções negativas continuarem tentando te puxar para os velhos padrões, você precisa ter essa força de decisão e falar assim: ei, eu sou mais forte que os meus pensamentos, eu sou mais forte que as minhas emoções. Independente da dificuldade que esteja acontecendo agora, eu decido e eu consigo mudar o padrão. É assim que você supera um medo. Doutora, como superar o medo? Entendendo o que o medo é e tomando uma decisão a partir disso. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de postura você quer tomar perante a vida? A postura fraca ou a postura forte? A postura de vítima ou a postura de construtor? A postura ativa ou a postura passiva? Você não pode aceitar que uma coisa te cause medo e que esse medo vai sempre limitar você, limitar sua vida, limitar seus resultados, limitar o seu futuro. Grande parte do fortalecimento, do amadurecimento, do sucesso, na construção do sucesso na vida, é a decisão de não querer mais viver com medo, não aceitar mais viver com medo. Ao invés de continuar fugindo da dor, começar a buscar a dor, porque a dor é o que te fortalece. Superar os seus medos é o que te traz autoconfiança. Imagina se a cada dificuldade, a cada desconforto, você foge. Imagina se esse é o seu padrão. Imagina você se enxergar como alguém tão fraquinho que foge de tudo que te dá medo, que foge de tudo que te causa dor. Aonde você vai chegar com a sua vida? A partir de agora, cada medo na sua vida vai ser um chamado. Se isso aqui me causa medo, significa que eu preciso fazer. Ah, tenho medo de ficar sozinha. Vou ficar 1 ano sozinha. Ah, tenho medo de altura. Vou saltar de paraquedas. Ah, tenho medo de aranha. Vou criar uma aranha de estimação. Quando você muda a postura e começa a ser um perseguidor de medos, um perseguidor de desafios, a sua vida começa a fluir para um outro nível. Como superar o medo? Enfrentando eles. Enxergando cada medo como um chamado. Se me dá medo, eu aceito. E se não me dá medo, é porque eu não vou aprender nada com isso. Tenho medo de ficar dependente de remédios para ansiedade e depressão. Quais remédios você está tomando? Porque eu tomo vários remédios para a saúde mental. Eu tomo sol, eu faço exercício físico, eu faço meditação, eu escrevo no meu diário, eu tomo suplementos multivitamínicos, uma alimentação nutritiva, eu durmo cedo e acordo cedo, eu tenho contato regular com a natureza e eu adoro ser completamente viciada em todos esses remédios que eu citei. Eu sofri um acidente de carro e agora tenho medo de dirigir e me envolver em outro acidente. É a reação perfeitamente normal de um caso clássico de trauma. Você passou por uma experiência ruim, ficou traumatizada. E o trauma gera medo. O trauma precisa ser resolvido com intervenção terapêutica. Você vai precisar conversar com alguém sobre o seu trauma, vai precisar escrever sobre o seu trauma, meditar sobre o seu trauma, se expor a essa situação de novo e de novo e de novo, com acompanhamento, até que esse trauma seja entendido, racionalizado. Ou você entende a necessidade urgente de tratar o seu trauma, ou se você não faz isso, esse medo vai ficar aí para sempre,
no fundo da sua cabeça, te incomodando, te bloqueando, te limitando em todas as suas decisões, e aí vai entrar naquele padrão que é o seguinte: o seu medo causa exatamente aquilo que você tem medo. Porque o medo é uma emoção que modifica o seu comportamento. O seu medo vai te deixar mais ansiosa, mais nervosa, mais sensível, mais emotiva. Ele vai tirar você do seu comportamento normal. E aí, quanto mais você se comporta e toma ações na sua vida levada por esse medo, é esse tipo de ação que vai aos poucos te encaminhando justamente para acontecer de novo essa coisa que você está tentando evitar ao máximo. Então, trauma é coisa séria, não é possível tratar sozinha, vai precisar de acompanhamento terapêutico. Doutora, eu tenho medo de largar o CLT para trabalhar somente na empresa da minha família. O medo sempre me trava para tudo. Gente, a maioria das questões que eu recebo aqui são a respeito de medo. Medo de fazer isso, de fazer aquilo. Eu não entendo de verdade como que vocês conseguem conviver com tanto medo. Quando eu identifico alguma coisa na minha vida que me dá medo, eu começo a entrar num estado de fúria. Eu me sinto aprisionada pelo medo de uma forma. O medo me incomoda tanto, me limita tanto, que começa a surgir um fogo dentro de mim que eu preciso fazer alguma coisa que é para lutar com esse medo, ganhar desse medo logo, derrotar esse medo, tirar ele daqui e esmagar ele. É isso que eu quero que vocês também tenham, esse tipo de postura com a vida. Uma autoconfiança de que você consegue superar problema, de que você consegue resolver dificuldade, que você consegue ganhar de coisas difíceis. E como que você consegue essa autoconfiança? Eu não nasci assim, mas eu construí minha força. Eu comecei a construir a força na minha mente, com autoconhecimento, com boas leituras, livros evolutivos, prática de meditação, prática de repetição de mantra, respiração, a mente vai ficando forte. Eu comecei a construir a força no meu corpo, fazer academia, pegar peso, corrida, tudo que vai te deixando mais musculosa, mais preparada, mais condicionada. Eu comecei a fortalecer meu espírito. Eu reconectei a minha relação com Deus, com o Criador, comecei a fazer oração, comecei a me reaproximar dessa força divina muito maior que todos nós. E é assim, com esse fortalecimento de corpo, mente e espírito, que você consegue ter mais garra, mais enfrentamento com a vida. E não ficar com essa postura de vítima que se encolhe com o medo, que corre da dor, sabe? Se fortalece, enfrenta mais. Esse medo que vocês têm de tudo limita a sua vida. E assim, se você tem uma vida aqui na Terra, é uma chance de perseguir seus sonhos, de construir uma realidade, construir uma vida que você goste de viver, de experienciar esse mundo aqui. Você não vai ficar parada por causa de medo, um medo que muitas vezes é irracional, um medo que muitas vezes nem faz sentido, um medo que vem de trauma emocional do passado que nem existe mais. Então, para de viver com medo. Você não pode viver com medo. Chega de viver com medo. Sofrimento por antecipação. Eu tenho medo do que pode acontecer, fico pensando em tudo que pode dar errado e fico sofrendo. Primeiro, entender que a nossa mente tem um espaço limitado. Só cabe um certo número de pensamentos. Então você precisa escolher muito bem qual é o tipo de pensamento que você vai deixar rodando aqui. Qual é o gerenciamento mais inteligente? Princípio básico do estoicismo. Eu foco naquilo que eu consigo controlar e o que não está no meu controle, eu não desperdiço um segundo do meu tempo, da minha energia, eu deixo. Em outras palavras, eu faço tudo o que está ao meu alcance, eu faço bem feito, eu faço com segurança. Não faz sentido se preocupar quando você sabe que você já fez tudo o que você podia fazer. Você plantou bem plantado? Plantou o máximo que podia? O resto, a colheita, quando que a colheita vai vir, a quantidade que vai vir, deixa. Deixa porque nem tudo na vida está no nosso controle. Uma grande parte depende de outras pessoas, depende do destino, do universo, da sorte, da natureza. E aí, confia. Confia que se você plantar direitinho, a colheita virá. Toda vez que você desperdiça o seu tempo, a sua energia, o seu foco pensando em abstrações,
filosofando sobre coisas inúteis, imaginando todas as possibilidades infinitas, só gastando a sua energia, sabia que isso é um pouco de burrice, claro, mas é um privilégio. É um privilégio de gente que tem a vida ganha. Tá tudo certo comigo, tô com dinheiro, tô com saúde, vida ganha, tempo livre, nada para me preocupar. Ah, então deixa eu ficar aqui pensando, ai, o que será que tem nos planetas infinitos da galáxia extraterrestre? Pensar em abstrações é um privilégio. Você tem o direito de ficar perdendo tempo com isso se você já tem a vida ganha. Se não é o seu caso, é simplesmente burrice. Vamos focar na oração da serenidade. Deus, me dá a força para mudar tudo aquilo que está no meu controle e a serenidade para esquecer tudo aquilo que não está no meu controle. E, claro, me dá a sabedoria para distinguir as duas coisas. Crise de ansiedade, sensação que ninguém gosta de mim. Gente, primeira coisa da terapia é entender que o problema que parece ser o problema nunca é o verdadeiro problema. O buraco sempre é mais embaixo, sempre é um sintoma superficial de uma raiz muito mais profunda. Na nossa vida, aqui, nada é pessoal. É cada um lidando com o reflexo de si mesmo. Então, essa sensação de que ninguém gosta de mim, na verdade, tem origem no fato de que você não gosta de você. Porque quando você se ama, a sua sensação é de que todo mundo te ama também. Quando você se respeita, a sua percepção é de que está todo mundo te respeitando também. E quando você é inseguro com você, aí a sua sensação é que todo mundo, qualquer coisinha, te ofende. É tudo sobre você e o que você enxerga em você. A partir desse interior é que vai surgir a sua relação com outras pessoas. E segundo, essa aqui vai ser meio pesada, mas assim, amadurecer é entender que ninguém aqui tem obrigação de gostar de você. Essa é a verdade nua e crua. E a questão é, por que você precisa que eles gostem de você? Eu iria chutar que vem de trauma de infância. Alguém na sua infância abandonou você, rejeitou você, e aí até hoje você cresceu com essa necessidade de ser gostada. Tem algum buraco aí que ficou mal preenchido de amor dos pais. Mas olha só, o adulto já entendeu que, daí, se ninguém gosta de mim, dane-se vocês. Se você sabe que você está vivendo fiel aos seus princípios e que você está perseguindo seus objetivos, construindo os seus sonhos, o que os outros acham, se os outros gostam disso ou não, se eles não gostam de mim, significa simplesmente que eles não estão alinhados à vida que eu quero viver. Quando você consegue focar em você e desenvolver você e o seu sucesso, naturalmente, isso é natural, você vai acabar atraindo pessoas que estão na mesma frequência que você, naturalmente. Então, quem não gosta de mim é porque não devia mesmo estar participando da minha história. Doutora, eu não consigo me perdoar por algumas coisas. Te entendo perfeitamente, essa é a parte mais difícil. Toda pessoa sensível tem uma voz de autocrítica, de autocobrança muito cruel dentro de si. Para você que é sensível, bonzinho demais, é muito mais fácil perdoar todo mundo. É muito mais fácil achar todo mundo maravilhoso, menos você. Gostar de todo mundo, menos gostar de você. Ajudar todo mundo, menos ajudar você. E essa chave não vira com racionalização. Por mais que eu te fale e te convença com argumentos lógicos, isso não vai mudar. É uma crença muito enraizada que vem muito mais da emoção, do coração, do que da razão. Então, a única coisa que resolve essa questão de auto-perdão se chama meditação. Fechar os olhos, respirar fundo e começar a repetir. Eu aceito, eu agradeço, eu confio. Doutor, eu tenho muita dificuldade em acreditar realmente em mim. Olha, a gente não pode confundir uma coisa. Em Deus, na espiritualidade, você precisa escolher acreditar. Porque Deus é uma coisa que você não tem provas concretas, né? Você sente, você escolhe que você quer acreditar. Agora, em você mesmo, não é questão de escolher acreditar, é se basear em fatos. E para isso, você precisa de um momento de autoestudo. Você vai parar, ficar sozinho, refletir e escrever, tá? Tem que deixar por escrito. Olha, quais foram todas as dificuldades que eu já passei na minha vida? Quais foram os piores momentos da minha vida? Quais foram os traumas que eu já vivi? Quais foram as maiores conquistas que eu tenho mais orgulho?
No que eu já investi bastante tempo e dinheiro? O que eu já estudei? O que de bom que eu já fiz pelas pessoas? Sabe, vai escrevendo como se fosse um currículo da sua vida, de tudo de ruim que você já batalhou, já enfrentou, já superou, sobreviveu, tudo de bom que você já fez, tudo que você já investiu em você mesmo, porque aí não é questão de acreditar, é questão de lembrar. Olha, se eu fiz tudo isso aqui, então quer dizer que eu não sou pouca coisa, não. Eu consigo fazer muito mais. Eu consigo fazer o que eu quiser, tá? Em Deus, a gente escolhe acreditar, escolhe ter fé. A fé é aquilo que você não vê. Agora, em você mesmo, na sua história, é questão de estudar você, escrever sobre você e com base em fatos, saber quem você é. Não é se achar, é saber quem você é. Totalmente diferente.